Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas ofensas, ó Deus, e pedimos que seja um momento proveitoso, Deus, porque estamos aqui para servir ao Senhor, para entender cada dia mais a Tua palavra, um pouquinho de cada vez, ó Deus, e como estudamos essa semana, Deus, que a Tua palavra realmente seja suficiente em nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, ó Deus, que o Senhor fale ao coração, ó Pai, e que o Senhor ajude, Senhor, a cada dia no nosso processo de santificação, Pai, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, ó Deus, e edificar a Tua igreja aqui nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vou fazer a dinâmica aqui hoje vai ser o seguinte. Primeiro, meu nome é Cristiano, eu sei que tem alguns que às vezes acessam pelo que não tem o Teams instalado, o nome não aparece, né? Então, por isso que eu falo. E a dinâmica hoje é a seguinte. Eu vou fazer uma apresentação aqui de uns 10 a 15 minutos. No meio dessa apresentação, vai ter uma questão que ela não vai ser respondida nesse momento, eu vou deixar ela para responder no final, mas eu vou precisar que faça alguma precisa fazer uma anotação de algumas palavras, né? Então, precisa ter aí ou um papel e caneta na mão, ou um bloco de notas do celular, ou no seu próprio computador, se tiver aí no Word, alguma coisa assim, para poder anotar essas palavras. E aí eu vou abrir para o nosso fórum, realmente, né? O debate, a discussão. E aí, no final, eu vou precisar de 5 minutos só para poder fazer desculpa, esse exercício no final para a resposta da nossa pergunta. Ok? Vamos lá. Todo mundo está enxergando a apresentação? Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Obrigado. Então, esse é o versículo aí que vai permear as nossas próximas semanas aí, né? Enquanto está o estudo com o Clauber. Então, a lição 3 fala do caminho do homem e o caminho de Deus. E o versículo-chave é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nas lições anteriores, o foco aqui não é da aula, né? O foco aqui é fazer uma reflexão aí, um lembrete do que o Clauber passou nos vídeos aí pra gente, né? Então, nós vamos fazer primeiro uma lembrança aqui das anteriores, né? Nós lembramos aí, nós estudamos nas lições anteriores que o Senhor Jesus é a nossa rocha, sobre qual todo o resto é edificado, né? E que nós, homens, não podemos agradar a Deus ou vencer os nossos problemas básicos na vida sem um relacionamento com Jesus Cristo, né? Depois também a gente falou o que acontece na vida de uma pessoa com o resultado de um novo nascimento, né? O que é o viver biblicamente, né? A última aula do domingo passado que a gente falou sobre isso. E nessa aula de hoje, né, nessa lição 3, ele vai focar na suficiência, poder e provisão do Senhor na vida de nós cristãos, né? Primeiro ele vai falar da autoridade das Escrituras, vai falar da capacitação do crente pelo Espírito Santo, ele é necessário, né? As Escrituras, a Bíblia é suficiente, o Espírito Santo é necessário e a comunicação com Deus através da oração é vital, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, né? Que a Bíblia é suficiente. Aí, essa aqui é a questão. Como a gente está falando que a Bíblia é suficiente,
essa questão é que eu falei que nós vamos fazer o exercício lá no final, né? Mas eu queria que vocês anotassem essas palavras que estão do lado. Então, para quais problemas abaixo, a Bíblia não tem respostas, né? A depressão, para baixa autoestima, para diabetes, abuso de crianças, braço quebrado, alcoolismo, ansiedade profunda, ira, medo. Vou dar um minutinho aí para vocês poderem fazer anotar essas palavras. Para quais problemas a Bíblia não tem respostas? Aí hoje eu não vou ter tempo de falar os versículos que estão ligados a cada palavra, né? Mas depois, lá durante a semana, eu coloco no grupo, tá? Ok? Passar, tá? Se alguém perdeu lá no final, ainda dá tempo de Segura só um anotar. segundinho, Cris. Só um segundinho. Tranquilo, tranquilo, como diz a nossa irmã, Gente, tranquilo. tirar foto da tela. Eu tô jogando já no chat aqui. Pronto. Pode tirar. Pronto, tá no chat. Tá no chat. Beleza. Obrigado, Fábio. Nada. Nada como esse apoio, né, gente? Então, nós estudamos lá, nós não vamos conseguir enfocar, né, todos os aspectos que o livro traz para a gente, porque o livro é bastante detalhado, né? Eu não sei, sinceramente, quantas pessoas estão estudando pelo livro ou estão estudando apenas pelo material que está sendo enviado no grupo ou lá disponível no site, né? Mas quem puder realmente comprar o livro, faça, porque o livro é muito rico de detalhes, de detalhes eu falo que ele põe muita palavra de Deus, né? Ele põe muito versículo a tudo, cada linha é ligada a um ou vários versículos, né? Infelizmente não é o tempo para a gente discorrer todas, né? Mas o princípio 4, que fala que a Bíblia é suficiente, então ele fala que é a única autoridade em questão de fé e conduta e o padrão legítimo e exclusivo para avaliação de todos os aspectos da vida, todos os aspectos da vida, no que diz respeito à fé e conduta, o nosso comportamento, as nossas ações, né? Ela provê esperança e dá direção para a mudança no agir, né? Os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, né? Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Que o Senhor perdoe, Senhor, os meus pecados de pensamento, as coisas que eu falei e não devia, né? As ações que eu pratiquei e não estão condizentes com o que o Senhor ensina na tua palavra. Ela é apropriada para nos equipar para toda boa obra. O que é essa toda boa obra? Isso a gente liga sempre com a questão da ação social, né? Isso é automático na nossa cabeça, mas não é só isso, né? A boa ação mas também o motivo, o que te motiva a fazer aquela boa ação social, né? Te motiva você tirar uma selfie e mostrar que você está ajudando, ou você é motivado porque Deus coloca no teu coração, né? O ajudar o próximo, né? Tem até aquele versículo que fala, né? Que se tu, para você cortar a tua mão, eu nunca lembro, tá? Troca a bola. Corta a esquerda, né? Se a direita estiver te atrapalhando, você corta a esquerda, né? Para não testemunhar se ela estiver te atrapalhando. Lógico, tem contextos e contextos, né? Tem pessoas, por exemplo, que precisam fazer a amostra do que elas estão fazendo porque elas necessitam de fundos para poder fazer aquele trabalho, né? Então, não dá para ser literal também nessa questão do mostrar ou não mostrar o que você está fazendo, né? Vamos pegar, por exemplo, o projeto da Cristolândia, né? O pastor Brandão precisa fazer propaganda do que ele está fazendo para que ele possa angariar fundo para a obra que ele está fazendo ali, né? Então, ela também é apropriada para desenvolver em nós a nossa atitude de servo, né? A semelhança de Cristo, né? Fala lá em Filipenses?
2, não me engano, Filipenses, que ele fala que Cristo se tornou servo, né? Então, nós também devemos ser servos, né? Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, né? É isso que ele ensina pra gente. E a Bíblia, ela é inspirada por Deus para nos treinar e equipar. A palavra de Deus estabelece em nós um novo estilo de vida, né? Opa! Perdoa, porque eu acho que eu botei no automático aqui. Daqui a pouco eu tenho que ficar voltando. E ela precisa estabelecer em nós um novo estilo de vida, né? É o que a gente estudou na outra lição. Nós precisamos viver biblicamente, né? Ter a Bíblia como a nosso manual, né? Como o Clauber disse lá no vídeo dele, é o nosso Waze, né? Então, ela nos ensina, né, através dos seus mandamentos e as orientações, né? Ela nos repreende, né, identificando o nosso erro, né, mostrando para nós aquela vozinha do Espírito Santo falando para a gente sobre o nosso erro. Ela nos corrige, né, faz a gente mudar de rota, traz em nós o arrependimento, né? Se ela não estiver trazendo esse arrependimento, a gente precisa ter mais contato, né, estudar mais quando a gente está fazendo alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus e a gente não está sendo sensível para isso. Ela nos equipa para toda boa obra, né? Já falei ali sobre a boa obra. Para usar, como eu falei na oração, né? Ser usados por Deus neste mundo, para a glória dele e para a edificação da igreja. Ela nos torna aptos, ou seja, prontos e capazes para fazer a obra de Deus. Nos educa na justiça, né? Crescimento e estabilidade por meio da prática, né? Só praticando. Eu vou fazer no próximo slide, a gente vai falar sobre os versículos. Que nem eu falei, não dá para ficar trazendo todos, né? Mas desse trecho aqui eu acabei trazendo para ajudar a gente um pouco aqui. Os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito. É lógico que é uma discussão, né? Poxa, a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Deus realmente foi lá e colocou isso dentro de cada personagem da Bíblia que escreveu cada pessoa, né? Ele inspirou a pessoa. É lógico que a pessoa tem cada um tem sua cosmovisão, então ela acaba tendo coisas da sua própria característica, né, da sua própria personalidade que denotam a característica da escrita. Por exemplo, por que os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João têm algumas coisas que são distintas de ponto de vista? Porque cada um tem sua cosmovisão, né? Cada um tem sua característica própria de escrita, de percepção, de detalhes. Então, ela nos ensina. Opa, não era para você ter tudo de uma vez. Então, ela nos ensina, né? Ali no Salmo 24, 25 fala. Ela nos repreende, como fala ali no Hebreus 4:12. Opa, nos corrige, né? Como está escrito ali no Salmo 8, Salmo 25, desculpa, versículos 8 e 9. Ela nos educa, né? Como está escrito ali em Hebreus, nos torna apto, 1 Pedro, e nos equipa ali em 1 Tessalonicenses. Então, assim, para quem está com o livro, né, isso está em praticamente todas as linhas, vem em versículos para você. É um belo exercício, né, de leitura da Bíblia, a leitura deste livro, né, da autoconfrontação. E a Escritura testemunha da sua própria suficiência, né? Ela é vergonha para aqueles que não a ouvem, né? Ou seja, ela constrange, né?
aqueles que não praticam, que não acreditam, que não seguem essa fé, eles ficam envergonhados. Isso aqui, esse ponto aqui também é uma questão muito importante, né? Que fala que nós não lhe devemos acrescentar nada e nem diminuir. E tem tanta gente que faz isso, né? Acaba acrescentando e tirando coisas da Bíblia para um propósito, né? Nós seremos amaldiçoados se pregarmos outro evangelho, né? Que também tem a ver com o balãozinho anterior, né? A sua distorção traz destruição. Não deve ser usada enganosa ou levianamente, né? Muitas, infelizmente, nós estamos cheios de pastores, de pregadores, ou nós, no dia a dia também, acabamos, não devemos, né? Às vezes, por falta de conhecimento, ou para benefício próprio, né? As pessoas, por uma intenção, acabam usando ela enganosa ou levianamente. Ela contém exemplos para a nossa instrução, está repleto de exemplos, né? Ela instrui a gente em grande parte da Escritura, né? É loucura para os que se perdem. Então, e ela também é plenamente confirmada, né? Ela é provada, perfeita, pura e refinada. A Bíblia é sempre eficaz em cumprir o propósito de Deus, né? Ela fala sobre Jesus Cristo, né? Ela fala sobre a salvação, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Ela é usada para conduzir a pessoa à fé em Jesus. Quanto mais você lê, né, mais o Espírito Santo fala contigo, né? E mais você tem convicção, né, para poder levar isso para as outras pessoas, né? E ela opera em nós que cremos, porque ela não tem efeito naquelas pessoas que não creem, né? Não causa efeito. Se você não crê, é o princípio básico, né, da Bíblia, né? E que ela é a verdade absoluta. Lá então fala em João 5:3-9, que ela é usada para conduzir lá em Romanos 10 e que ela opera em nós. E cremos está lá em 1 Tessalonicenses 2:13. E aqui eu encerro essa parte da apresentação e gostaria da participação dos irmãos com relação às suas colocações, suas observações, algum relato, algum testemunho, alguma dúvida. E só uma coisa, vocês podem abusar do Cláudio também, hein, gente? Larga do meu pé. A Márcia levantou a mão. Pode falar, Márcia. Posso falar? Então, bom dia, irmãos. O que me chamou muito a atenção, né, na fala do Cláudio, que eu me vi muito nessa situação, é com relação ao Waze, né? Nos últimos dias eu tenho usado muito o Uber, o 99, porque eu estou com problema de saúde e não estou podendo dirigir, então eu estou pedindo muito carro, né? E aí eu reparo que os motoristas sempre falam assim, posso usar o Waze, né? Eu falei, sim, pode usar o Waze, né? Porque às vezes quem vai no carro não quer que use o Waze, né? E eu sim, né? E a gente percebe que o Waze às vezes desvia, né, do caminho que aparentemente é mais fácil, né? E chega no destino final. Muitas vezes desvia dos trânsitos, né? E isso eu trouxe um pouco para a fala do Clauber, que acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente não quer usar o Waze, né? E a gente quer, né? Quer pelo caminho mais fácil e acaba no pecado, né? Isso acontece muito na minha vida, né? Não quer usar o localizador, né? Que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela é suficiente para nos ensinar, para nos repreender.
Isso foi bem legal, eu, assim, visualizar isso na minha vida, porque acontece muito na minha vida, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção, né? Como está a sua vida cristã? Ela está medíocre? Eu cheguei à conclusão, irmãos, que a minha vida cristã está muito medíocre, né? Por quê? Porque naquela história de Marta e Maria, eu me coloco naquela pessoa que quer fazer tudo, tudo ao mesmo tempo, que enche, né, o dia a dia de coisas para fazer. Quando chega a noite, eu estou exausta e não quero fazer mais nada. E aí eu deito e falo, Senhor, obrigado por esse dia, gratidão, amém, né? Quanta mediocridade, né? Sabe? E aí eu me coloco no lugar, né, dessa pessoa que trabalhava tanto e não se colocava aos pés de Jesus, né? E no PG, uma das irmãs, essa semana, falou assim, olha, gente, essa pandemia, ela me levou a realmente estar aos pés de Jesus, né? Além de ter a minha devocional, à noite eu resolvi estudar tal livro. E como a minha vida vem sendo moldada pela palavra de Deus, né? Isso me impactou muito, muito. E esse estudo da autoconfrontação está sendo uma autoconfrontação para a minha vida, né? Para a minha vida. E está sendo, assim, muito interessante como perceber como nós somos fracos, né? Como eu sou fraca, como eu sou medíocre, sabe? Como eu preciso de Jesus. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E experimenta enfrentar o Waze. Vai contra o Waze, você vai ver para onde você vai. Verdade. E é engraçado porque tem pessoas realmente, eu já vi pessoas falando que elas não querem, falam assim, não usa o Waze, eu sei chegar lá. E a gente faz isso com a palavra de Deus, né? Às vezes a gente quer usar o nosso próprio caminho, né? Por isso que fala os caminhos do homem e o caminho de Deus, né? E é o que o Fábio falou, às vezes você vai desafiar o Waze, a grande maioria você vai se dar mal, né? Quem que é o próximo? Elias. Elias, pode falar. Bom dia. Bom dia. Tá bom. Eu acho que tem muito a ver com o que a colega aí, a Márcia, falou, mas essa autoconfrontação está sendo, e os estudos, e a cada domingo está sendo realmente espetacular, mas a gente chega, eu pelo menos, à conclusão que eu não sou nada e não sei nada, cada vez mais, porque a gente acha que às vezes está um pouco avançado ou cresceu na palavra, mas a cada dia que a gente vem aprendendo, isso fica claro, da necessidade da dependência cada vez mais de você estar em contato com a Bíblia, dela nos conduzir, nos moldar, né? E deixar que o Espírito Santo realmente trabalhe conosco, ou comigo. E isso tem sido muito transparente para mim, e às vezes eu fico triste por conta disso, porque a gente acha que tá bom, mas aí você vê que tem um abismo na frente, a gente cai, levanta, né? E então, assim, a autoconfrontação, primeiro, para mim, de eu tentar melhorar ou reconhecer que eu não sou nada, acho que já é um início para a gente começar a crescer nisso, mas para depois a gente querer ajudar os outros. E quando eu falo os outros, gente como a gente, ou no PG, ou as pessoas que a gente está muito próximo, é fácil, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande dentro da minha família, por exemplo, né? Ou que não seja na família, mas no meu caso é de pessoas que não querem enxergar ou não querem ver esse lado, né? E muitas vezes tem uma atitude até um pouco agressiva ou pode até ser violento, né? Então, a gente pede a Deus, e eu queria saber de vocês qual seria, eu sei que não existe uma fórmula, mas um caminho para a gente tentar buscar essa ajuda ou esse crescimento não só pessoal, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que é uma dificuldade grande isso.
Obrigado. Isso é a dificuldade que a gente vai ter sempre, né? Nós estamos nesse mundo para sermos luz, né? E ajudarmos as pessoas. É difícil quando você fala assim, é uma questão de a gente realmente primeiro ter que estudar, né? A gente tem que ter conhecimento, né? E esse conhecimento, às vezes, que o pastor Lisânias disse no vídeo numa aula passada, ele fala assim, às vezes a gente lê e a gente acha que Deus não falou com a gente, mas a gente leu. E no momento oportuno, o Espírito Santo vai nos lembrar, né? Vai nos ajudar a usar aquele que a gente leu, o conhecimento que a gente adquiriu para poder ajudar os outros, né? Abençoar os outros. E quando a gente fala dos outros que estão ao nosso redor, principalmente quando você sabe que ele tem conhecimento da palavra de Deus, nós, o ser humano, a gente erra o tempo todo, né? De novo, remeter a uma outra frase que o pastor Lisânias falou na lição, né? Ele fala assim, se você acha que você não vai errar naquela casca de banana se você não vai escorregar naquela casca de banana que você escorrega a vida inteira, você vai escorregar, né? A diferença é como você faz para diminuir com que essa frequência ocorra, como não tentar um caminho da eliminação dessa atitude, né? Isso é um dia de cada vez, né? É o Espírito Santo falando com você, né? Porque, como foi lido ali, né? Ele nos corrige, né? Ele nos convence. Clauber, quer acrescentar alguma coisa? Tô de visitante aqui hoje. Pediram só para eu entrar. Falaram, Cláudio, fica tranquilo, você não precisa falar nada. Eu posso falar? Tá bom. Quem é o próximo? Helena, não sei se acho que tem mais gente na frente, né? Aqui eu tô vendo a Yara, o Paulo e o Luiz, mas eu não lembro quem foi que Isso. levantou a mão primeiro. A Helena tá falando e tá no mudo. Tá no mudo. Você tá no mudo, Helena. Pois é. Eu vou ativar você, o mudo e Eu acho desliga. que é o Paulo. É Yara. É Yara? Yara. Tá bom. Fábio, depois você consegue abaixar minha mão, por favor? Porque eu não tô conseguindo. Obrigada. Eu não tô conseguindo nem erguer a minha. Eu ajudo você, gente. O Uri e Arão, vamos lá. Vamos levantar a mão do povo. Tá. Em relação a... Bom, primeiro, eu concordo plenamente com o comentário, enfim, né, da Márcia, acho que Elias, né, falaram em relação... tudo isso é sobre ele, né, não é sobre nós, é ele que nos capacita. Eu acho que a gente tem que entender a nossa posição, de onde Deus nos tirou, né, enfim, quem nós somos. Mas uma das coisas que realmente me chamaram bastante atenção nos vídeos que eu assisti, nos 2 vídeos, é a questão da abordagem de uma disciplina espiritual, que a primeira delas, ele vai falar sobre oração depois, mas é a questão da leitura da palavra, né? E aí, que eu queria dividir com vocês, me remeteu ao Salmo 1, né? Porque aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e tudo que ele faz prospera, né? Então, eu acho isso tão lindo, essa comparação, né, com uma árvore, com a raiz, né, porque acho que a gente acabou de estudar o discípulo radical, né, que é um discípulo de raiz, né? Então isso já é a Bíblia explicando a Bíblia, né, já é uma coisa muito importante. E sobre essa questão de disciplina espiritual, que eu achei interessante também compartilhar com vocês, eu participei de uma mentoria e o preletor usou um acróstico, né, que não tem disciplina sem dor, né, D-O-R, né. O que quer dizer o D? É decisão, né, uma decisão nossa de buscar, de ir atrás. O O é organização e o R é repetição. Então você tem que ter, né, é uma disciplina de você realmente buscar a palavra, estudar, existem várias formas, né, e eu acho que por tudo que também já foi colocado aqui, é importante, isso tem que ser algo, para a gente sair do leite, a gente precisa de alimentos sólidos, isso tem que ser uma coisa muito pessoal nossa também, além de você se nutrir nos cultos, na igreja. Então acho que isso faz parte, né, talvez essa autoconfrontação
também vem nos falar sobre isso, né? E por último, para fechar aqui, eu achei isso muito, enfim, na lição fala, né, na carta de 2 Pedro 1:8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, aí eu acho que vem um pouco, né, as escrituras nos exortando um pouco da gente tem que estar preparado, né, para realmente sermos verdadeiros discípulos, que é o que Jesus nos comissionou. Então, eu achei que isso foi o que ficou, assim, né, numa visão geral que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigado, Paulo Diana. Guimarães. Excelente comentário. Eu só queria enfatizar uma questão que a Yara colocou, que é a questão do enraizar, né? Realmente, e é uma frase que o Clauber falou nos vídeos dele, que a gente acha que, e o Elias também comentou, esqueci de falar disso, a gente acha que conhece meia dúzia de versículos e acha que está tudo certo, né? Para a gente tocar a nossa vida. E não, a gente tem que estudar. O processo de santificação depende desse conhecimento, né? Desse enraizamento na palavra de Deus. Obrigado, viu? Paulo? Bom dia a todos. Eu não consigo abrir a câmera porque está muito ruim a internet aqui, travou um pouco. Eu ouvi um pouco do comentário da Márcia e me veio à mente aqui, por isso que eu levantei a mão. Eu acho que tudo está muito ligado à nossa ansiedade de querer, talvez até cheio de boas intenções, a gente quer fazer um monte de coisas boas e acaba errando, ignorando o Waze, né, o caminho aí, e que é a palavra de Deus, e fazendo as coisas por conta própria, cheio das nossas boas intenções. E a gente sabe que o nosso coração é enganoso, e nos traz... Sumiu? Acho que ele caiu. Acho que o Paulo caiu, gente. Então, acho que o Luiz podia começar a falar, quando o Paulo voltar, ele continua. Hermano, contigo. Bom, eu acho que este tema da autoconfrontação produz na gente uma crise. Deu para escutar o que falei? Sim. Eu acho que... Sim, mas o Paulo voltou. Então, continua. Não, pode um pouquinho. Está travando muito, Helena, pode deixar. Tá bom, então vai embora, Luiz. Este tema da autoconfrontação nos leva a uma crise. Se você ainda não entrou nessa crise, é porque você não fez a leitura correta, porque uma coisa é ler com a cabeça, com o nosso intelecto, e outra coisa é ler e meditar na palavra e mergulhar naquilo que o Senhor está querendo falar. Então, escuta bem, se você ainda não entrou em crise perante a autoconfrontação, é porque você ainda não deu uma leitura adequada, como Deus deseja que seja. Eu escutei atentamente o que falou Elias, e aí surge uma pergunta para todos nós, para muitos de nós: por que demoramos tanto em colocar essa nossa confiança no Senhor? Então, somente queria fechar com uma breve descrição, com uma breve palavra, para que vocês trabalhem e meditem acima dela. Consciência de uma presença. Tem uma presença do seu lado, do nosso lado, diariamente temos uma presença? Sim ou não? Sim. Amém. Quantos podem falar assim? Amém. Tem uma presença. Amém. O Senhor está do nosso lado. O Espírito Santo mora em nós. Então, o problema qual é? Que nós muitas vezes perdemos essa consciência dessa presença. Só isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Você me fez até me lembrar de um curso passado que Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que ele fala justamente dessa questão, né? Quando você entra em profundidade com a palavra de Deus, né? Quando você começa a conhecer com profundidade, realmente você entra em crise. Não tem como não entrar em crise, porque está te confrontando, né? Está querendo te corrigir, né? Então, foi muito pertinente, muito bom mesmo tua colocação aí. Sandra? Estão me ouvindo?
Sim. Oi. Não, em relação ao que o Alexandre falou, não, Alexandre, aparece o Elias, mas é Alexandre Elias, né? Então a gente acaba falando só sobre o nome. Eu acho assim, ainda bem que você se sente assim, Alexandre, porque eu acho que o grande problema das nossas vidas é quando a gente acha que a gente já sabe muito. E é aí que a gente se afasta da palavra de Deus mesmo. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, ela é tão viva. E cada vez que a gente lê alguma passagem, a gente tem a sensação de que a gente não sabia mesmo, né? Eu tenho tido essa experiência agora no estudo de Romanos que eu fiz, que é o terceiro grupo que eu montei. Aí eu mando, tem hora que eu falo assim, nossa, parece que eu nunca tinha lido isso, né? Eu acabei de ler, faz menos de um ano. Então, assim, a palavra de Deus, e ela mostra para a gente, cada vez, ela vai mostrando, ela mostra coisas novas. E o que eu tenho percebido, vive na minha vida, o duro e o triste é quando a gente acha que a gente já sabe tudo, né? Eu lembro de uma pessoa da igreja que eu... Tá no mudo, Sandra. Você Saiu, mutou. entra no mudo, Não sei porque... Oi, saiu? Voltou. Não, voltou. Voltou? Pode continuar. Não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei até que onde vocês me ouviram, mas eu dou um exemplo. Há muitos anos atrás eu trabalhava com adolescentes na outra igreja, da onde eu venho, e eu convidei, tinha um pastor que era especialista em adolescentes, e aí eu levei na minha igreja. E aí eu convidei os pais dos adolescentes, e eu escutei de um pai, né, que eu amava muito, uma pessoa muito querida para nós, as 3 filhas deles faziam parte dos adolescentes, e ele falou, olha, Sandra, eu sinto muito, eu não venho não, porque eu não tenho mais nada para aprender em relação à criação de filhos. Eu acho que eu acerto em tudo. Ele me falou isso, dessa forma, né? E naquele dia eu fiquei tão chocada, eu lembro que eu chorei, assim, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, né, dessa pessoa. E eu, depois, tudo o que aconteceu na vida deles até hoje, né? Como a vida deles foi assim, para baixo, né? Ele acabou cometendo, na época, acho que ele já estava com uma vida em pecado, muito terrível, e assim, foi um horror na vida. Então, esse é o grande problema nosso, né? Quando a gente acha que a gente sabe já. E aí, essa lição 3 e 4, ela mostra isso para a gente, ela mostra o caminho, né? Que é a escritura, e aí o Espírito Santo e a oração. Quando nós pensamos nos nossos amigos, nossos parentes, que a gente quer passar para eles também tudo isso que a gente está vivendo, uma coisa que a gente tem que esquecer é orar e entregar nas mãos, porque o Espírito Santo é que vai agir. Nós só temos que dar o testemunho, às vezes nem falar, porque se a gente fala, a gente acaba sendo mal interpretado, ou então não é nem mal interpretado, mas às vezes a gente está querendo forçar e a pessoa não quer aceitar mesmo, mas é o Espírito Santo que vai agir, né? Então, a gente lança a semente, a gente ora por essa pessoa e o Espírito Santo vai agir. Então, a lição de hoje, ela tem esses 3 fundamentos, né? É a palavra, o Espírito Santo e a oração, que é vital para a nossa vida. É isso. Obrigado, Sandra. Você falou de uma questão e eu acabei me lembrando de uma questão para ajudar o Elias. Assim, às vezes a gente pergunta como é que a gente faz, né, para a gente não ficar relaxado, né, com uma questão. Não é achar às vezes que sabe de tudo, né? Às vezes a questão não é essa. A questão é que às vezes a gente entra na nossa rotina e deixa a palavra de Deus, a leitura, o estudo para segundo plano e aí no decorrer do dia ela não acontece. Para mim, uma questão que funciona muito bem é ter um compromisso como esse, né? Eu tenho um livro para eu estudar, eu tenho um compromisso não só com o meu aprendizado, né? Com Deus, com um grupo, né? Porque o grupo depende da nossa discussão também, né? Do nosso conhecimento. Então, eu sempre agradeço a Deus e sempre procuro me envolver quando eu vejo que eu estou sem um grupo que está estudando alguma coisa, né? Eu procuro para justamente não deixar que deixar a vida me levar, vamos dizer assim, né? Para que eu tenha uma disciplina de estudo, né? Então isso para mim aqui, ter o livro, tá nesse grupo, para mim é excelente fazer isso, né? O próximo, Eduardo, é isso? Isso. Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Falando um pouquinho sobre tudo que está ouvindo, né?
voltamos às questões das últimas aulas, né? O estilo de vida. Se nós olharmos esses 3 pontos novos, são os hábitos desse novo estilo de vida, né? Então, ler a palavra é um hábito, a ciência, ter a consciência, como o Luiz falou, isso é fundamental, de que o Espírito Santo está em nós, está com nós, a todo momento, até naqueles momentos mais desesperadores, ele está em nós e com nós. E última oração, né? Então, falando um pouquinho, passei por um processo de dieta bem rígido desde dezembro. Eu comecei no dia 25 de dezembro. No dia que ia ter o jantar, eu falei, esse dia eu vou começar a fazer a dieta, né? E a gente percebe que tenta se criar aí um novo hábito de vida, um novo estilo de vida. E isso reflete em nós, inclusive no nosso corpo, né? Às vezes nós sentimos fraquezas, às vezes nós sentimos as tentações, mas nós temos que ter ali um objetivo. Então, acho que o estilo de vida cristão é quase a mesma coisa, né? Só que você tem ali do seu lado, com você, o Espírito Santo te ajudando, te apoiando e te levantando. É como se fosse o seu treinador, né? Olha, agora isso aqui não, olha, isso aqui sim, ó. Aguente mais um pouco que isso vai passar, né? Você vai conseguir vencer esse tipo de coisa, né? Então, aí falando um pouquinho com Elias, por exemplo, meu pai ainda não se converteu, né? E quando eu me converti, eu falava com ele todo dia, né? Ou falava com a minha mãe todo dia, né? E às vezes isso não funciona. O que a gente tem que fazer mesmo é refletir esse estilo de vida na nossa vida. Se você emagrece tanto, a pessoa fala assim: nossa, você emagreceu, você ficou melhor, o que você fez? E, né? As pessoas não perguntam. Acho que com Cristo é a mesma coisa. Nossa, o que é isso? O que aconteceu na sua vida? O que está acontecendo? Aí você vai e você declara ali, né, a origem da sua fé, você declara ali a sua fé, né? Você mostra ali a sua fé. É assim que funciona. E a gente não sabe todas as respostas. Eu tenho experiências que, por exemplo, o Cristiano não teve, tem, e o que o Luiz teve, eu não tive. Então, aí é o corpo, né? Na verdade, trabalhar com essa nova pessoa é o corpo. Então, cada um vai conversar e cada um vai despejar sobre aquela vida as experiências que Deus colocou para ela passar, né? A gente nunca sabe tudo, por isso que a gente precisa de todos, né? Só um falando alguma coisa, eles não resolvem, mas o conjunto, sim. E falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, e o quão importante é, e essa autoconfrontação é fundamental para nós. Esses dias à noite eu fiquei sem dormir, acho que umas 2 horas, fiquei bem mal mesmo, com vários pensamentos. Pensamentos de injustiça, problemas do dia a dia, tal. E eu fiquei quase 1 hora ali, tentando me resolver sozinho, né? Ó, Eduardo, esse pensamento não é bom. Ó, Eduardo, isso aqui não funciona. Ah, não pense assim, e tal. E aí foi 1 hora na cama, virando para cá, porque literalmente perdi o sono, acho que era umas 3 e pouco da manhã. Aí chegou um momento que eu falei assim: ó, Deus, eu tô tentando, não consigo, né? Graças a Deus que a gente pensa assim, né? Eu estou tentando, não consigo. O Espírito Santo de Deus me ajude. Eu vou levantar, porque eu não estou dormindo, eu vou sentar ali na sala, eu vou pegar a tua palavra, Senhor, eu quero que o Senhor acalme meu coração. Aí comecei a ler, fiquei mais 1 hora ali lendo. E textos aleatórios, não daquele jeito mágico, né? Abra a Bíblia, né? Não. O Senhor vai colocando no nosso coração lembranças. O Espírito Santo nos lembra coisas que ele já nos ensinou e a gente vai lendo. E foi ali mais ou menos 1 hora lendo tudo que praticamente eu voltei a sentir sono, acalmou meu coração e todos aqueles pensamentos, né? Que por mais que a gente seja crente, por mais que nós criamos, por mais que a gente viva tente, né, viver uma vida próximo de Jesus, a gente não sabe tudo, a gente não consegue tudo. Então, de vez em quando vem essa depressão, de quando vem esses pensamentos, de vez em quando vem a preocupação com o trabalho. Esses dias eu estava dormindo mal com preocupação. Então, assim, é normal. O que a gente tem que lembrar é que o Espírito Santo está conosco, que ele vem para nos trazer paz, que ele está aqui para nos auxiliar, está aqui para nos lembrar dessas palavras que nós lemos e colocamos no nosso coração. Lembrei de madrugada de coisas que, tipo, nossa, eu nem lembro que eu já li isso aqui algum dia, e o Senhor nos lembrou. Então, a palavra de Deus é fundamental para tudo isso. Amém? Amém. Obrigado, Eduardo. Amém. Você faz com que a gente se sinta... É o normal, né? Nossa, eu falo costumo falar no meu PG, o Fábio e a Carol tá acostumado a eu falar dessas coisas. A gente, às vezes, tem a palavra para dar para uma pessoa na hora da angústia dela, do problema dela, mas quando o problema é com a gente, parece que a gente esquece, né? A gente fica fraco, né? E a gente realmente tem que fazer o que você fez, né? Realmente, o Senhor me ajuda, porque eu não estou conseguindo, né?
E tem muito aquela questão daquela linha tênue, né? De até onde o que eu posso, que nem você falou da questão do seu trabalho, acho que é natural do homem, né? Pensar dessa forma, né? Tô com um problema no trabalho e tal, não sei o que lá. Mas tem coisas que você fala assim, até onde é a minha parte? E da onde é onde é a parte de Deus nisso? E a gente às vezes quer fazer a parte de Deus, né? Não só com os nossos braços, né? Em algumas questões espirituais, como a Sandra falou, né? Você também comentou, às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo também, né? A gente quer convencer a pessoa, né? Do problema dela, da justiça, do pecado, né? A gente quer fazer esse papel. Então, obrigado aí pelo teu comentário, pelo teu desabafo aí, o testemunho, né? Oi, Helena, pode falar. Então, na realidade, eu levantei a mão antes do Eduardo falar, mas era exatamente muito próximo ao que o Eduardo falou. Porque a minha experiência em termos de vida cristã tem muito a ver com o apoio de um grupo. Você também falou isso, Cris. E creio que Elias também tem um pequeno grupo dele, tudo. Nós cobramos muito da gente, né? Mas podemos repartir com irmãos que estão, entre aspas, na mesma vibe que a gente, nos edifica muito, né? Então, eu vejo assim, eu convivo com pessoas que eu peço a Deus para estar tocando essas vidas, que conheçam a palavra. Não tenho... A família do meu marido, eles não são cristãos, né? Então, assim, se a gente não tiver um grupo apoiando a gente vai se sentir impotente. E eu, pessoalmente, cobro muito, mas o que nós falamos lá atrás, nos primeiros fóruns, que a vida, né, que nós levamos, o dia a dia, vai falar no coração dessas pessoas também. E faz toda a diferença. Então, assim, tropeçar e cair, todos nós vamos fazer e somos humanos, né? Mas que bom que nós temos, primeiro, temos a fonte para nos lavar, né? Que é o nosso Deus, e fora isso, precisamos, mesmo pela telinha, quem ainda não está nada presencial, os irmãos para nos apoiar. Era isso. Obrigada, Cris. Obrigado eu. Bom, não tem mais ninguém de mão levantada. Eu vou... Tem 10 minutos aí, 11 minutos, né, pra gente. Eu vou fazer aquele exercício, então, lá do começo. Aí, sobrar mais um tempinho lá no final, a gente abre para mais perguntas e comentários. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Poxa, aqui, copiar link, deixa eu jogar lá na... Agora, deixa eu jogar aqui no chat. Chat. Nossa, ele tá falando que eu não posso enviar mensagem no chat. Deu um bloco aí, hein, Fábio? Não, geral, cara. É isso que eu tô com o Nemer praticamente a aula toda tentando resolver isso. Eu vou colocar no grupo, no teu WhatsApp aí, você põe aí para mim, por favor? Você conseguir? Sim. Se não, quem conseguir pode só digitar lá o www.mente.com, aí ele vai abrir e vai pedir o código. E aí vocês usam esse código aqui, o 69600618. Aí ele vai aparecer a questão para votação. Todos estão enxergando aí? Eu não enxergo ninguém, tá? Eu estou vendo só a apresentação. Eu creio que estou enxergando, eu estou. Então tá aberto.
a votação pode entrar lá ou no link, não sei se vai conseguir colocar, mas ou então pode colocar aqui, ó, ou no seu navegador ou pelo celular, tanto faz. Pode fazer aqui, usar esse endereço e colocar esse código aqui. E pode colocar quantos itens você desejar. Você escolher. Você pode escolher todos os itens, se quiser. Se você acha que a Bíblia não tem resposta, Ô, assinado. Cris, Oi? eu acho que talvez essa pergunta ficasse melhor assim: para quais problemas a Bíblia não tem a solução completa, né? Porque a Obrigado. resposta. Eu não sei, Muito talvez a obrigado. solução completa, porque aí fica mais Verdade. fácil de responder. Verdade. Por enquanto, só uma pessoa, 2, 4. Tá com a lista aí? Eu acho que tem resposta para tudo. Então eu não vou responder. Tem uma aqui que era a minha opção, mas eu achei. Aí deu para escolher. Fiquem tranquilos, ninguém vê, nem eu vejo quem está falando o quê, tá? Isso é totalmente anônimo. Só vai direto na caixa postal da equipe pastoral. Alguém pode dizer, eu não sei, eu acabei não olhando quantas pessoas estão na sala, tá? Até agora 13 conseguiram responder aqui. Se for líder, já é automaticamente desligado, né, Cláudio? Tinha 29 pessoas. Né? 27, gente. É. 27, e eu mandei o link pelo chat para quem não estava conseguindo entrar, tá? É que 2 estão com problemas, então. Fica tranquilo, a gente tem um tempinho aqui ainda. Mas quem não está conseguindo mandar a mensagem no chat, eu consigo, por exemplo, acessar aqui o que a Helena mandou. Eu e o Cris, que estamos com problema, a gente só não consegue mandar a mensagem no chat. Eu também não estou conseguindo mandar mensagem no chat mais. Ah, tá. Então acho que é um problema hoje do Teams. Mas eu consegui mandar, gente. Eu acabei de Eu não estou mandar. conseguindo também mandar. Você habilitou para muita gente. No meu fala, você não pode enviar mensagens. Exato. O Nemer cancelou a gente. Fomos cancelados. Só deixou a Helena, olha aí. Se ele não tá aí, vamos botar a culpa nele. A Tânia pode, olha lá. Ele nem é louco de não me deixar, gente. Eu também gosto. Fala que vocês querem por aí, eu ponho aqui, pode deixar. A Tânia conseguiu também. Fala aí que eu ponho aqui. Por enquanto, 18 pessoas. Mais 9. Olha, eu não respondi porque eu sou muito velhinha, então eu não sei fazer isso aí. Eu não sei entrar no link e, ao mesmo tempo, me manter conectada com vocês. Então, eu prefiro assistir o fórum do que eu apertar algum botão e depois eu não acompanhar tudo o fórum até o fim. Mas você está pelo telefone, Albana? Estou no telefone. Tá bom. Mas eu acredito que a Bíblia tem resposta para tudo, e aquilo que ela não tem resposta completa,
o Espírito Santo vai completar no seu coração, através da palavra. Vai falar no seu coração, através da palavra. Então, eu creio que a gente tem resposta na palavra. Sempre a gente tem resposta na palavra. É que colocou uma pegadinha ali do braço quebrado, eu que quebrei o pé, acho que só das consequências que a Bíblia pode me ajudar, mas enquanto o pé ainda está doendo. Tem que cuidar. Só não andar no chão molhado. Bom, gente, eu vou colocar a resposta aqui, tá? Tem 19 pessoas responderam, às vezes pode ter alguém que está com a mesma situação da Albana aí, tá? Já falta 3 minutinhos aí para a gente encerrar. Então, o que a Bíblia não teria a resposta completa, né? Usando o termo da Sandra aí muito bem colocado, da Albana, seria a diabetes e o braço quebrado, né? Porque são coisas de especialidade médica, né? A medicina. Né? Por exemplo, eu gosto de usar um outro exemplo, que eu sou engenheiro, né? Deus não tem lá na resposta da Bíblia como é que eu vou calcular um pilar, né? Tem que buscar realmente, nesse caso, a sabedoria. Mas o que é importante a gente frisar é que tudo que tem a ver com nossa conduta, com as nossas ações, né, com o nosso comportamento, com a nossa alma, né, a Bíblia vai ter resposta. Né? Depois eu coloco lá no grupo as referências bíblicas dos demais itens que não são esses, nem a diabetes, nem o braço quebrado. Tem até um autor que eu peguei lá na internet, ele tentou colocar assim, não, acho que foi em Jeremias, ele falou assim que o povo não deve comer mel com exagero, né? Aí ele relaciona a parte de Deuteronômio, que da época que o povo estava no deserto, então ele fazia exercício, né, e tal, mas aí eu achei um pouquinho forçação de barra, confesso a vocês. Tá? Então, aqui eu vou encerrar o compartilhamento. Naquela barrinha de ocultar a transmissão, Cris. Aí, boa. Saiu? Saiu. Voltou, né? Foi. Sim, voltou. Beleza. Alguém quer fazer mais algum comentário? Temos 1 minuto. Senão eu vou orar. Vou orar não. Agora vou ter que pedir para o pastor. Eu queria só fazer um comentário rapidinho que eu achei interessante também na questão do estudo bíblico, né? Falando da Bíblia, né? Então, não tem como ser fast food, porque eu vi que algumas pessoas falaram, né, sobre a questão de aprender muito rápido. Eu acho que isso acho que a Sandra colocou. Então, é algo realmente contínuo, não é um fast food, não é assim, não vai ser dessa maneira, né? Eu achei isso bem interessante, só para compartilhar com vocês. Exatamente, até porque mesmo a gente mesmo está acostumado a ouvir essa frase, né? Puxa, eu já li esse versículo tantas vezes, já falou tantas vezes diferente para mim, né? Num determinado momento teve me deu um entendimento, num momento posterior deu um outro tipo de abrangência, né? E assim mesmo funciona. Cristiano. Obrigado, Yara. Cristiano. Pois não? Quero acrescentar também, além de não ser fast food, o evangelho não é à la carte. Então, não é para você também escolher conforme o que você quer ler e o que você quer entender. Não é fast food, muito bem colocado pela Yara, e não é à la carte. Entendeu? É como Deus quer e não como nós queremos. Obrigado, Ana. Pastor? Então agora eu tenho quantos minutos? 40? Agora você já está estourado o tempo. Então, beleza. Olha! Abriu o Não, só me confirma. Me corrija se eu estiver errado, Helena. Helena, nosso horário era até as 10, não era? Era isso? O horário isso, mas a gente pode orar ainda, né? Pode orar. Não, sim. Eu fiz só para sacanear. Eu fiz só para sacanear com ele. Você acha que eu não ia sacanear com ele? Quem sabe? A gente pode orar, né? Quem sabe funciona, né?
Autoconfrontação para quê, não é verdade? Bom, queridos, eu acredito que a gente tem diante da gente um desafio até o último dia da vida de cada um de nós, que é permitir conhecer a Deus, se permitir, né, conhecer a Deus através da revelação dele, que é uma parte da revelação dele são as Escrituras, né? E creio que vocês já têm percebido, a maioria de vocês aqui não é novo na fé, mas tem percebido que é uma maratona de 42 quilômetros, não é uma corrida de 100 metros. Eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo, que diz assim: eu busco chegar aprovado. Né? E nenhuma vez ele bateu no peito dizendo: eu já fiz o que eu tinha que ter feito, então agora eu posso correr tranquilo. Tá? E então que a nossa ida até a Bíblia não seja para mais conhecimento, para a gente poder dizer que a gente sabe, que a gente conhece, mas que a gente possa fazer como Jeremias escreveu no capítulo 9, dizendo que se o homem quiser se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe de conhecer a Deus. Não é? As pessoas vão... A gente pode ler muita coisa da Bíblia e saber muito, mas se a gente não conhecer a Deus, as pessoas não vão ser impactadas, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa é a grande jornada que nos é proposta, né? Então, vamos orar e que Deus nos abençoe para a gente continuar firme, confiantes, com fé, com esperança, né? Porque é isso que nos leva a buscar na palavra de Deus o alimento de cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor tem sido bom com nossas famílias. É lógico que algumas coisas acontecem, a gente não entende no primeiro momento. Às vezes os braços quebrados e as diabetes, elas nos atacam e nós não conseguimos fazer boas leituras. Mas na sua bondade, na sua generosidade, conforme vão passando o tempo e com os irmãos que caminham com a gente, o Senhor permite que a gente faça uma leitura adequada do tamanho do seu amor por cada um de nós e do porquê precisamos caminhar muitas vezes por caminhos de dor, caminhos de escuridão, caminhos de angústia. Obrigado porque também nesses caminhos há caminhos em que a gente monta no jumentinho. E são caminhos de festa, são caminhos de alegria, são caminhos de vitória. Então, muito obrigado. Obrigado, que a tua mão repouse sobre cada família aqui representada, que a disciplina, que a ida aos teus pés para buscar esse alimento seja constante nas nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória somente. É assim que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.